Sejam bem-vindos ao Agenda 47. Eu sou Amadeu Maia e este jornal é dedicado à cobertura das ações e políticas do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje, 26 de fevereiro de 2025. As políticas de imigração mais rígidas do presidente Donald Trump têm causado muita preocupação e alvoroço dentro das comunidades. Por isso, o Agenda 47 de hoje nós vamos fazer dedicado a uma notícia que abalou não só a comunidade brasileira de Nova York, como a de New Jersey, local aonde o DJ Bruno Goiano realizava muitos dos seus eventos. O Bruno Goiano era o DJ oficial da maior festa brasileira fora do Brasil, que é o Brazilian Day, lá de Nova York. Ontem, durante o programa Você e a Lei, nós demos a notícia e prometemos trazer mais desenvolvimentos dessa notícia. Nas redes sociais se dizem tudo, mas nós temos um compromisso com a notícia e com a verdade. Por isso, procuramos saber os reais motivos que levaram o DJ Bruno Goiano a ser preso. Nesse momento, estamos com a advogada do Bruno, que está acompanhando o caso dele, e vamos tirar todas as dúvidas e você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu, sem mentiras, porque a verdade é a que prevalece. Alô, bom dia, doutora Luana Biadini. Como está a senhora? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora. Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade da senhora por estar nesse momento aqui no Agenda 47, tentando aqui a levar essas informações com a maior credibilidade possível. Doutora, a senhora é advogada de imigração. Correto. A senhora o Bruno Goiano, o Bruno Pereira, é o seu cliente desde a prisão dele na sexta-feira? Exato. E como se deu, primeiramente, a prisão do Bruno Goiano? A gente sabe que foi na sexta-feira, quando ele saía de casa para se dirigir ao trabalho e foi abordado por agentes do ICE. Até essa parte aqui é tudo correto afirmar dessa forma? 100% correto. E ele foi levado para a prisão de imigração ou uma prisão comum na cidade de Coral Springs, não é isso, doutora? Ele está agora detido em Pompano Beach, no BTC, que se chama Broward Transitional Center. Mas a prisão ocorreu em Coral Springs. Correto. Ok. Doutora, dentro das redes sociais, que às vezes eu digo até que é um mundo, um mundo sem lei, mas tem que ter lei lá também, principalmente, é a verdade, se espalhou que o Bruno teria sido detido por diversos crimes, dentre eles clonagens de cartão de crédito. Só que a nossa produção, a redação aqui do Seaba Brazilian Television, o SPT Television e SIC Internacional, conseguimos detectar que existiam apenas dois charges, seriam duas acusações, uma por um DUI em 2010 e uma segunda por estar dirigindo com a licença, com a drive license vencida. É somente essas duas acusações, doutora? É somente essas duas acusações. Eu verifiquei com ele ontem, inclusive, todos os documentos da imigração, repassei com ele todo o histórico dele criminal, e os únicos incidentes que existe é o DUI, ou UI, que a gente chama, e também dirigindo sem carteira. Somente. A senhora, para aceitar esses casos, a senhora precisa também entender muito o cliente, entender muito o problema que o cliente está enfrentando. Com certeza. Isso que eu falei aqui já é uma checagem pública, inclusive. Então, vocês que estiverem interessados, as pessoas que estiverem interessadas, depois podem fazer também essa checagem. Nas redes sociais foi dito, então, que existia aí um motivo de prisão por clonagem de cartão de crédito. A doutora Luana está trazendo aí a informação. Doutora Luana, nesse momento, como é que está? A senhora conversa com o DJ Bruno Goiano todos os dias. Antes da gente ter essa conversa, a senhora, inclusive, foi autorizada pelo DJ Bruno Goiano a falar com a gente, não é isso? Correto, sim. Hoje de manhã. E como é que ele está? Como é que ele está nesse momento? Como é que fica a cabeça de um imigrante que, nesse momento, foi detido pelo ICE? E vamos entender também, eu quero saber como é que ele está nesse momento. Então, como qualquer outra pessoa, né, ninguém quer ficar detido pela imigração, com a incerteza do que pode acontecer, mas quando eu encontrei com ele, eu repassei todas as opções possíveis, inclusive ele tem sim a oportunidade, se ele quiser, de ficar aqui nos Estados Unidos, mas o Bruno está recusando, ele falou que prefere ir embora para o Brasil,
porque pelos esses tipos de acusações dele, de OUI e também de dirigir sem carteira, na minha opinião, que sim, um juiz de imigração, e ainda mais desse OUI que aconteceu 15 anos atrás, ele sim, provavelmente consegue sair abaixo de alguma fiança, mas ele se recusa, falou que prefere ir para o Brasil voluntariamente. Inclusive, eu já falei com o oficial dele ontem, falou que vai estar mandando as instruções para alguém comprar passagem. Inclusive, a gente já tem alguém aí que vai comprar a passagem dele para poder ir embora. A partir dessa quarta-feira, eles já vão começar a fazer isso. Então, assim, ele prefere ficar no Brasil aguardando um outro processo que ele tem pendente para poder retornar legalmente aqui no país. Doutora, é como fosse, não é um FOIA, porque lá no recorde dele, diz que foi por conta desse DUI e ele tinha uma corte para ir e não compareceu à corte. É verdade essa informação? Sim, o que infelizmente aconteceu ele não deu uma prioridade ali em 2010, quando ele teria que ter comparecido na corte, e aí se passou muitos anos, essa corte virou um warrant, na verdade, assim, né, que quando você Sim. não comparece, agora sai um warrant ali para o policial se te parar, ter que te prender porque você não compareceu naquela audiência. Então isso aí ficou aí nos últimos 15 anos sem ser resolvido, passou abatido, e agora que ele foi resolver, né, essa situação, pagou todas as multas, não tinha mais nada devendo. A política aqui, né, da Flórida, como todos já estão sabendo, você tá ilegal, indocumentado, é prender, não interessa se é somente por causa que você estava dirigindo sem carteira, enfim, eles estão fazendo isso, então por isso que ele foi preso. Então, o motivo real foi mesmo essa questão da corte. É bom a gente trazer esse reflexo da senhora nesse momento, que as pessoas pensam que faltar uma corte não dá problema. Para você ver a situação, o quanto complicada ela foi e ela está sendo. Uma coisa que aconteceu há 15 anos levou à prisão do DJ Bruno Goiano. Inclusive, eu não sei se o diretor tem imagens, aí, para as pessoas que não recordam, ele no Brazilian Day realmente era o DJ oficial do Brazilian Day. Conversei com o promotor do Brazilian Day, o João de Matos, que também é proprietário também da churrascaria Plataforma, da BRC, e o Bruno Goiano era esse DJ oficial do Brazilian Day desde 2017, já está aqui há mais de 25 anos aqui nos Estados Unidos, e aconteceu esse DUI, né? Ele dirigiu sob influência de algum produto ilícito, tipo álcool, essa coisa toda, e foi pego em 2010. Tinha uma corte, não compareceu à corte e foi, infelizmente, captado aí, foi preso, foi detido pelo ICE. Doutora, nesse momento a senhora falou sobre a passagem, eu tenho uma autorização, o João de Matos, que é o promotor do Brazilian Day de Nova York, ele diz que está ajudando, prestando toda a solidariedade e apoio, inclusive, também financeiro. Inclusive vai fornecer a passagem para o Bruno Goiano retornar ao Brasil. E ele me falou uma coisa interessante ontem à noite, conversando com ele, inclusive tudo isso aqui ele está autorizado a gente a falar, ele me falou sobre que se o Bruno tivesse realmente envolvido com essa questão de um crime de cartão, ele não estaria dando esse apoio. E uma das coisas que o fez apoiar nesse momento é realmente ter sido essas duas falhas, a questão do DUI em 2010 e essa de dirigir sem a carteira. Doutora, quais os passos a ser dado a partir de agora no caso do Bruno? A senhora entrou então com uma petição para que ele pudesse fazer o self-deportation, é isso? Então, eu conversei com o oficial dele, porque o oficial dele, né, muitas das vezes os oficiais, eles prometem o mundo, e a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente tem que olhar se juridicamente o que eles estão falando está correto, mas aparentemente eu confirmei essa informação, eu entreguei ontem, né, que ele me pediu, o Bruno, para entregar o passaporte dele brasileiro, porque sem isso ele não consegue ser deportado, e ele sim vai pedir agora a deportação voluntária, onde ele vai assinar um documento, né, para as autoridades migratórias falando que ele quer voluntariamente retornar para casa. Então, a partir de agora, eles estão já fazendo toda a documentação, entrando em contato com o consulado brasileiro, que eles têm que entrar em contato primeiro, para poder daí dar as instruções por e-mail para a pessoa que vai estar ajudando, que no caso é o João, que se disponibilizou a ajudar ele a comprar essas passagens para ele voltar para o Brasil. Então, somente estamos aguardando essas instruções do ICE para ele comprar a passagem e ele poder retornar ao Brasil. Doutora, uma pergunta tanto quanto delicada, mas dentro da sua expertise como advogada, talvez a senhora consiga me responder essa questão. Existe chances
A senhora disse que ele quer voltar para o Brasil, mas se ele quisesse lutar pelo caso dele, existe chance do Bruno permanecer nos Estados Unidos? Sim, sim. Se ele realmente quisesse, a gente pode pedir uma fiança para o juiz de imigração aqui em Miami, onde a gente vai estar apresentando toda a questão dele migratório, o histórico dele, demonstrando para o juiz que ele tem um caso isolado 15 anos atrás. Eu já fiz vários pedidos de fiança perante o juiz, onde a pessoa já teve, francamente, mais histórico criminal do que isso. E aí o juiz determina um valor dessa fiança para ele poder pagar e poder aí responder o processo dele migratório em liberdade. Mas, de novo, ele não quer, ele prefere ir embora para o Brasil, ele entende que ele tem essa opção, mas ele prefere retornar e voltar aqui para os Estados Unidos quando ele tiver documentado. Ok, doutora Luana. A senhora quer fazer alguma consideração a mais? Por exemplo, como a senhora se disponibilizou a falar com a gente dá essa cortesia também. O escritório da senhora fica onde? Quem quiser procurar a senhora, inclusive porque é brasileira, a gente sabe que quando fala a nossa língua é mais fácil a comunicação e o entendimento dos processos. A senhora atende em que local? Na Flórida? Pode deixar aqui todos os seus contatos para que, infelizmente, a gente sabe que esses casos de imigração pela política mais rígida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão acontecendo e a gente sabe que a Flórida hoje é um dos estados também que está com a corda mais apertada, mais rígida em relação à imigração. Então deixe aqui seus contatos, deixe aqui toda o meio de encontrar a senhora. Sim, o nome do meu escritório é Biagini Law Group, temos no Facebook, no Instagram, estamos localizados fisicamente em Coral Springs, que é bem pertinho de Boca Raton, também temos um escritório em Burlington, Massachusetts, mas fisicamente eu moro aqui na Flórida. Só que relembrando as pessoas que, como imigração é lei federal, qualquer advogado de imigração que é licenciado em um estado, ele pode representar causas imigratórias em todos os Estados Unidos. Então, a gente pega todos os tipos de casos de imigração, tanto de business, tanto de humanitário, defesa contra a deportação, e eu tenho um time excelente, também falo espanhol, porque eu também atendo um público né, que fala a língua espanhola, então caso a pessoa precise também, mas estamos aí realmente para poder ajudar a comunidade, porque o que eu pego de clientes que estão sendo mal informados pela comunidade, por pessoas, ou inclusive tem escritórios ou consultorias por aí que estão apresentando muita coisa e na realidade não é verdade. Então, assim, esse é um momento muito especial para as pessoas poderem contactar pessoas que são sérias, são licenciadas, estão fazendo, eu já estou fazendo isso já tem quase 10 anos na área de imigração. Então, é importante a comunidade ficar ciente que sim, deve procurar um profissional para poder ajudar nessas causas imigratórias. Doutora Luana, muito obrigado. A gente vai acompanhar esse caso do Bruno até pela proximidade dele com a comunidade brasileira aqui em Nova York e aqui em New Jersey. Então, vou pedir a paciência da senhora por esses dias, a senhora está atualizando, para a gente trazer, como eu falei, com toda a verdade acima de tudo aqui, em cima do caso do Bruno, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora Luana. E este é o Agenda 47, como eu falei para vocês, especial, com uma entrevista e as updates, as últimas atualizações do caso do DJ Bruno Goiano, muito conhecido dentro da comunidade brasileira em Nova York e em New Jersey, e recentemente também na Flórida. Para mais informações, assista logo mais às 7 horas da noite, aqui no Seabra Brazilian Television, SBT TV SIC Internacional, o jornal Brasil News. A gente fica por aqui e tem um encontro marcado às 7 horas da noite.